Olá pessoal, nós vamos estar agora apresentando um pequeno demonstrativo de como a empresa pode organizar suas contas de forma que ao final do mês tenha uma leitura de sua operação no mês, se foi positivo ou negativo. Então eu costumo chamar essa estrutura, essa organização das contas, de estrutura gerencial de resultado, que nada mais é do que uma, digamos assim, uma, uma organização de suas receitas, de seus custos e despesas e, consequentemente, o resultado. Na verdade, confronta receita, custo, despesas que a empresa tem no decorrer do mês e que ela consegue, no final do período, fazer essa leitura e identificar os gargalos, identificar as contas que estão impactando no seu resultado e, consequentemente, no próximo mês, fazer uma gestão mudando a forma para que ela consiga obter os resultados. Então veja bem, o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui nessa primeira parte da estrutura, eu tenho aqui as vendas. Essas vendas aqui são as vendas totais no mês. Observe que eu tenho aqui o trimestre, né? Nós estamos aqui no segundo trimestre, abril, maio e junho. Apenas para efeito de demonstração, eu preenchi aqui maio e junho. Mas atentem a essa questão aqui da composição do faturamento da empresa no mês de junho. Então você tem aqui venda à vista, 66.737,76, venda no cartão de débito e venda no cartão de crédito. Essa composição é muito importante que a empresa consiga se organizar diariamente, porque ao final do mês nós teremos essa consolidação do formato das vendas. Então percebam o quanto é importante você ter um controle efetivo de quanto você realmente vende e como é que você vende. Gosto de chamar a atenção aqui a vocês que aqui eu estou me referindo ao faturamento da empresa. Não é o que ela recebe dentro do mês, e sim o que ela vende. Pois bem, descendo aqui mais um pouco na estrutura, nós temos o que nós chamamos de custos variáveis, ou nesse momento também despesas variáveis. Certo? Nesse momento eu vou chamar de custos e despesas variáveis aqui nesse bloco. Nós temos o custo das mercadorias vendidas, o frete, os impostos, taxas dos cartões de créditos, gás, embalagem. Nesse momento aqui foi colocado a conta gás por ser uma estrutura que eu já criei em um determinado ramo de negócio em que foi identificado a conta gás como um custo variável. Perfeito? Então, observe que foi identificado. Isso também a empresa deve ter esse controle de uma forma efetiva para que possa ter a informação do quais foram os custos dessas mercadorias que foram vendidas. Para isso tem que ter um bom controle de estoque, né? Isso tem que ser muito bem consolidado dentro da empresa, esse controle do estoque. E em seguida nós temos aqui margem de contribuição. O que seria essa margem de contribuição? Nada mais é do que o resultado da subtração do faturamento, que são as vendas, menos os custos variáveis, que me dá um resultado de 53.216,75. Então seria o que? O faturamento, que são as vendas, menos os custos variáveis,
que me dá o resultado de margem de contribuição. Essa margem de contribuição, no popular, é o que nós chamamos de ganho bruto. É o quanto de fato sobra para que eu possa pagar minhas despesas fixas, né? E, consequentemente, ter o resultado. Então, se você descer mais um pouquinho aqui a planilha, você vai observar que nós temos aqui custos fixos ou despesas fixas, vamos chamar assim, onde eu separo essas despesas fixas em despesas gerais, né? Eu coloco um elenco de contas que eu identifico dentro da empresa, quais são essas despesas fixas, né? Informando aqui seus valores, né? Seus valores. Consequentemente, você também tem um outro bloco de despesas aqui que eu chamei de despesa pessoal, onde nós vamos ter todos os gastos relacionados com a parte de funcionário, né, na questão, no quesito de funcionários, prolabore, salário, férias, 13º, vale transporte, despesas médicas, enfim. Então, aqui também é feito a informação, inserir os dados e aqui me dá a soma desse grupo de despesas. Embaixo, logo mais embaixo, nós temos aqui despesas com veículos, que também é feito também esse controle mensal dos gastos com veículos, né? E despesas financeiras que nós temos, né, relacionadas a juros, tarifas, IOF, algum empréstimo bancário na questão de algumas linhas de capital de giro, né, nessa questão. E por final, no final de tudo, vem o resultado. Né? O resultado. Percebam que nesse momento aqui, o resultado o que é? Se você ver aqui, o resultado nada mais é do que a margem de contribuição menos os custos fixos. Esses custos fixos aqui foi exatamente a soma dos blocos das despesas que nós chamamos aqui, despesas gerais, despesas pessoais e despesas com veículos e despesas financeiras, me dando um resultado de 8.042,29. Aqui eu tenho um percentual que nós temos um indicador que seria a lucratividade. Então, observe que de um faturamento de R$84.000, né, aproximado, vamos aproximar esse valor, no mês de junho, eu tenho um resultado líquido de 8.042. Se você me perguntar, tá bom, se não tá bom, isso depende de uma série de fatores de mercado, do ramo da empresa, o ramo em que ela atua, né, que tem que ser feita uma análise para entender se esse valor está dentro dos parâmetros daquele tipo de negócio. Em seguida, nós temos aqui alguns indicadores básicos em cima do que foi informado na planilha. Eu tenho a lucratividade, o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição e o percentual de custo fixo, que também é muito importante que você acompanhe esses indicadores, né? Na questão do ponto de equilíbrio, nada mais é um valor aqui, uma fórmula que nós estamos obtendo de que seria assim o volume do faturamento em que a empresa nem está ganhando nem está perdendo. Então, quando ela chega nesse montante de R$ 71.528, é onde que a gente chama do seu ponto de equilíbrio. Então, o empresário, o gestor, tem que ficar muito atento a esse indicador de ponto de equilíbrio, porque é aí onde ele pode fazer com que a força de vendas, se não tiver dentro de um monitoramento mensal, para forçar realmente que as vendas aconteçam, para poder passar desse ponto de equilíbrio e a empresa poder ter um resultado.
Eu já vi empresas chegar próximo ao final do mês, faltando uma semana, chegar no seu ponto de equilíbrio. E aí, uma semana restante para o final do mês seria o seu lucro. Então, quanto mais cedo você atingir seu ponto de equilíbrio dentro do mês, melhor para a empresa e para o negócio, certo? Aqui nós temos um percentual de margem de contribuição média do mês inteiro, né? E aqui o percentual de custos fixos, que ele deve estar acompanhando mês a mês para poder monitorar os gastos, para que isso não venha ter um impacto muito forte. Você observar aqui, ó, de maio para junho, né, houve um aumento de faturamento, né, mas também houve um aumento aqui de custos fixos. Né, tem que verificar o que aconteceu. Tudo bem que o aumento do faturamento pode levar em algum momento um aumento de custo fixo, mas não tanto assim. Tem que fazer essa identificação, essa análise. Né? Você percebeu aqui que houve um aumento de faturamento, mas também houve uma diminuição nos seus custos variáveis. Né? Então é importante que esteja muito bem, esse relatório tenha sido muito bem feito para que ele possa fazer as análises ao final do mês com a gestão, com a equipe e tomar as devidas medidas de correção. Tá, pessoal? Então, assim, nesse vídeo eu queria, na verdade, mostrar a estrutura gerencial de resultados e como são as contas que compõem essa estrutura, né? Vocês estão vendo aí que não é difícil, basta realmente ter uma sistemática diária de informação dentro do seu sistema, se a empresa tiver um software, bem como uma alimentação pelo departamento que esteja encarregado desses registros, elaborar essa estrutura gerencial de resultados. Espero que tenham gostado dessa explicação. Logo mais teremos novas planilhas com novas informações para que a gente possa estar discutindo aqui e apresentando a vocês. Tá bom? Muito obrigado. Curtam aí, certo? Nossa planilhazinha. Um abraço.